Olá pessoal, e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de mapas, um pouco mais a respeito de mapas. Então no post anterior eu expliquei aí a questão da resolução, que tem algumas fontes de mapas, né, fontes de dados que colocam lá os mapas com um pouco mais de resolução, outras com um pouco menos. E agora eu queria falar de uma outra coisa que é bastante relevante para quem se preocupa com isso, que é o nível de zoom. Na verdade, eu queria explicar como funciona o aparelho, né, o aplicativo de GPS em relação a esses mapas, como que ele vai manipular esses mapas para você conseguir enxergar as informações que te interessam. Porque, como eu disse antes, o GPS ele só te mostra aonde você está naquele determinado horário. E aí, quando a gente começa a juntar as informações, é que começa a ter sentido e a gente consegue ter tudo aquilo que a gente quer de informação para fazer a nossa aventura, a nossa viagem ou aquele planejamento que a gente tem em mente. Então aqui no fundo eu tenho um mapa do Google, que é um mapa de terreno, e como vocês podem ver, ele está aí num zoom bem aberto em relação a uma área ali que é a Serra da Canastra. Como que funciona esse mapa? Então, para isso eu vou mudar aqui do aplicativo. Eu vou entrar aqui nesse meu aplicativo de rascunho de desenho para tentar explicar um pouco melhor. Imagina que essa folha em branco ela é um mapa ou um desenho qualquer aí que você quer usar de fundo no seu GPS. Como que seu aplicativo ele vai entender esse desenho, esse fundo de tela? Ele vai dividir em várias áreas, e aí cada área, das maiores para as menores, eu vou chamar de nível. Então imagina nível ou camadas, tá? Eu prefiro nível, que é a mesma nomenclatura que o GPS usa. Então o nível 1 é esse, vamos chamar de quadrado, é esse quadrado maior. O nível 2 é quando você avança um pouco mais para dentro dessa imagem e você tem nessa relação um quadrado um pouco menor. O nível 3 já é a quarta parte desse quadrado. E o nível 4, vou avançando um pouquinho mais. Então, cada vez que eu aumento o nível de zoom, eu vou chamar ele assim, significa que eu estou pegando um pedacinho cada vez menor. Só que quando eu pego esse pedaço pequeno, o que, que eu faço com ele? Eu amplio ele e trago ele para dentro da tela que eu estou visualizando. Então, só para exemplificar aqui, com o Mapa Mundi, por exemplo, ó, eu teria nível 1 pegando uma área gigantesca aí, praticamente o continente africano inteiro, África do Sul, América do Sul. No nível 2 ele já caberia ali uma América do Sul, já não cabe a África inteira. O nível 3 é aquele que está cobrindo quase toda a área aqui do Brasil. Se eu avançar para um nível 4 e der um zoom nesse nível 4, óbvio, eu venho aqui, ó, ele estaria me mostrando essa imagem, só que o que vai acontecer, que é o que quero que vocês entendam. Se eu simplesmente ampliar essa imagem, ela vem com essa resolução que vocês estão vendo aí. E não vai me servir para nada, porque eu não tenho precisão nenhuma, eu não consigo identificar nenhuma informação. E é justamente isso que acontece. Imagina que a primeira foto é o nível 1, aí esse nível 1 eu tiro 4 fotos dando um zoom, o nível 2 e assim sucessivamente. Então, o que acontece é que toda vez que eu amplio o meu mapa, ele vai buscar dentro do banco de dados uma imagem com maior resolução para poder preencher a sua tela. Vamos para a prática que vai ficar fácil de entender agora. A gente volta ali para o Orux Maps e eu queria que vocês prestassem atenção numa informação aqui embaixo na tela, que eu tenho um 100, o número 100 lá no primeiro campo e o número 10 pequenininho junto de um arroba ali. Essa informação, dentro desse software que é o Orux Maps, a gente chama de nível de zoom. Então, qual é o nível de zoom que ele está aplicando aqui? É o nível 10. E a quantidade de zoom, o grau de zoom que ele está aplicando é 100. Então, vamos ver o que acontece quando eu vou lá e amplio um pouco essa imagem. Ampliei, ó, eu ainda estou no nível 10, certo? Então ele vai perdendo a resolução. Quando eu solto, opa, ele já caiu lá para o nível 12.
Ou seja, ele pegou uma informação um pouco mais detalhada e disso, ó, eu tô com 12 com 83. Se eu ampliar um pouquinho, ó, 12 com 125. Eu já estou dando zoom dentro da camada do nível 12. Ampliei um pouquinho mais. Já foi para o 13. Então, percebendo que ele vai mudando a cor, ó, e cada quadradinho que ele muda já é um quadradinho do nível 13. E aí eu vou dando mais um. Já mudou para o 14, tá vendo? Ó, então, dentro do nível 13 eu tenho vários do nível 14. Já mudou para o nível 15. E assim a gente vai mergulhando na imagem, e cada vez que a gente dá um mergulho nessa imagem, ela me traz mais resolução. Até chegar onde? No nível máximo de resolução de um mapa. Vocês estão vendo que ó, aumenta o número do grau de zoom, mas não muda o nível, e você perde um pouco da resolução. Esse mapa aqui, ele me entrega o nível de zoom 15 com esse zoom máximo, e a partir daí não me vem mais nada. Olha que interessante. Agora eu vou mudar o mapa e vou lá para a base de dados do Google Híbrido. O Google Híbrido, como vocês sabem, é foto de satélite com as informações do mapa do Google Maps sobrepondo essas informações, nessas imagens de satélite. E eu estou lá no nível 14. Vamos começar a dar zoom aqui? Nível 15. Já foi para o nível 17, olha só como a resolução vem ganhando aí com as fotos de satélite. Nível 18, olha os detalhes como vem chegando. Nível 20. E o que eu queria mostrar para vocês é que essas fotos de satélite do Google Earth, eles trazem até o nível 20, e aí eu consigo ampliar. Porém, eu não ganho mais resolução, tá vendo? Ele vai ampliando o grau, mas ele não muda o nível de zoom. E aí a gente chega no máximo que eu consigo enxergar desses mapas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que é importante conhecer essa dinâmica? Imagina que eu estou fazendo um levantamento para um passeio, para uma viagem ou para alguma coisa assim, e me interessa ter essa imagem aqui, ó. Olha só os campos ali, provavelmente de café, né? E olha as possibilidades de estrada que eu tenho para andar aqui. Se eu vier com outro mapa, por exemplo, um Google Maps aqui, ele não vai me apresentar nada, porque essa informação ela não é relevante para a função do Google Maps. Então eu volto lá no híbrido, mas ela é importante se eu quero conhecer a fazenda, se eu estou indo passear por lá, tá? Só que essa informação, toda vez que você solicitar por ela, o meu GPS, o meu aplicativo, vai lá na internet, no banco de dados do Google, para buscar essa imagem, e conforme eu vou dando zoom, ele vai trazendo a imagem que me interessa. Só que quem diz que tem internet lá no meio da fazenda? Então imagine essa situação, quando você vai para um lugar que é inóspito, em relação a recursos como internet, por exemplo, e telefonia, e você quer explorar esse lugar e quer levar essa informação com você. O Orux Maps, ele tem uma função, e aí, se vocês estiverem olhando a minha tela, do lado direito, aqui nos botões do lado direito, o último botão bem em cima onde tem a minha imagem é um mapinha com um mais. E eu clico ali, ele me dá uma função que ele consegue gravar essa imagem para eu poder levar ela offline. Ele fala, ó, toque nos cantos, né, da imagem que eu quero, então eu toquei ali, toco aqui embaixo, ele me determinou uma área que ele vai baixar as imagens que estão dentro dessa área para eu poder levar offline. E quando eu clico nele ali, ó, olha o que me aparece lá. Eu tenho dos níveis 3 camadas, né, que ele chama de camadas, ele não chama de nível, até o nível 20. Quando eu clico no 3, ele não vem nada, porque eu já estou tão dentro dessa imagem, vamos dizer assim, que o nível 3 ele nem está aparecendo aí, ele está completamente fora. Lembra? O nível 3 para mim é continental. E aí eu vou subindo. Quando eu clico lá, só vai aparecer a partir do nível 14. Então são duas imagens do nível 14 que estão ali, mas se eu der mais um e colocar o nível 15, são, na verdade, 16, né? Então eu estou falando em 15, 16 e 17. Ó, já vai para 18 imagens. Quando eu vou para o nível 18, olha o que acontece. 48 imagens, nível 19. 138 imagens, nível 20.
461 imagens. Então, do 14 para o 20, eu saí de 2 imagens para 461 imagens. Olha o quanto você tem de informação dentro da informação. E quem vai gerenciar o nível de zoom, conforme você amplia ou diminui ali, pinçando a tela, é o aplicativo. Ele vai escolher a imagem que te entrega a melhor resolução. E aí eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso a gente viu para um pedacinho da fazenda, eu já tenho 6 mega. Vamos supor que eu dou um zoom out lá e eu quero uma região maior, né? Eu vou lá para Canastra, ó. Tem até a imagem da serra aqui. Eu quero toda essa imagem da serra, né? Vou até girar o mapa aqui, eu tenho a liberdade de tratar, ó, deixar ele com o norte para cima. Eu quero toda essa imagem da serra num mapa offline. Então eu clico lá daqui de cima até aqui embaixo. E aí vamos levar para baixar. Ó. A partir de agora ele já está levando até o nível 7. Então eu vou colocar do 7, 8, 9, 10, 11, né? E vou subindo. Olha o que vai acontecendo com o número de imagens e com o tamanho desse arquivo. 67 mega, 264 mega. Quando eu chego no nível 15, que é aquele que eu tinha lá, na verdade nível 16, ele já está passando, ó, 69 mil imagens e mais de 1 giga. Nível 17, ó, ou seja, se eu quisesse o máximo de resolução num único banco de dados ali para a Serra da Canastra, eu ia ter, em mega, eu tenho 263 gigabytes de imagem. Por isso que é muito complicado você ter o máximo de resolução num arquivo offline. E no caso do Orux Maps, ele administra arquivos até 1 GB, na verdade. Então, passou um pouquinho de 1 GB, ele já fica vermelho, porque ele fala, opa, para mim não dá, é muita informação. Então, se eu diminuir aqui um pouquinho, ó, o nível de resolução, 976 ele aceita, mas olha a quantidade de zoom que eu perdi. Ele vai ficar só com pequenos quadradinhos e não vai ter a moldura em volta. Então, por que eu estou levando um vídeo tão longo assim, com tantas informações para vocês? É para entenderem primeiro que o seguinte, a gente nunca usa, né, um aplicativo único quando a gente está numa viagem ou numa expedição. Então eu particularmente uso 2 ali. Eu gosto muito do Maps.me porque ele tem mapas offline e ele faz a navegação, ele monta as rotas de um ponto para o outro, e o Orux Maps para registrar e para explorar essas regiões. E se eu quero realmente com aquele zoom super preciso, vamos dizer assim, né? Eu vou dividir essa área do meu interesse em pedaços menores. Esses pedaços eu vou colocar de uma forma que eles se sobreponham às bordas, e aí eu faço vários downloads para poder, na hora que eu estiver lá, enxergar com uma definição bacana, opções de trajetos, locais bacanas aí para a gente visitar. E eu fico uma dica, o nível 17 já me dá uma resolução grande o suficiente para poder explorar bem diversas regiões aí quando eu estou viajando. Então, a questão dos mapas é muito interessante por conta disso. Você tem aí a possibilidade de gravar regiões que você vai conhecer ali em mapas offline, por exemplo, em imagens do Google, que eu consigo, com uma configuração correta, fazer isso dentro aqui do próprio Orux Maps, né? Botar essa informação offline, mas eu tenho que ter uma metodologia para conseguir um nível de resolução bom o suficiente para eu poder andar nas estradas que eu quero, nos locais que eu quero, mas não tão profundo a ponto de explodir a minha capacidade de gerenciar esses arquivos. Então, essa é uma aula praticamente a respeito de como funcionam os mapas nesse aplicativo que é o Orux Maps, que é um dos mais interessantes para esse tipo de situação. Mas vale saber aí se você usa um aplicativo que também possibilita baixar mapas offline. Você vai perceber que quanto maior a resolução que você quiser, maior vai ser esse arquivo. Óbvio, vai ocupar mais espaço na memória, mas ele vai te dar mais informação. O Google Maps possibilita
essa condição, você tem que delimitar também a área que você precisa para não baixar coisas demais. O Maps.me faz isso, o Orux Maps faz isso com os mapas do Google e com outras bases de dados. O Gaia faz isso, porém o Gaia ele tem mapas muito precisos, muito bacanas, mas ele é um serviço pago para você conseguir fazer isso. E me diz aí se você gostou dessa informação, se teve aí paciência e interesse para chegar a 15 minutos aí de vídeo assistindo essas informações, qual o aplicativo que você usa? Quais as dificuldades que você já teve e se isso já te ajudou em alguma situação? Conta aí nos comentários e eu sempre peço, né? Deixa o joinha aí, o gostei nesse vídeo se você gostou dessa aula. Se você conhece alguém que gosta dessa informação, desse tipo de informação, compartilhe esse vídeo e eu vou trazendo cada vez mais informações. Esse é um vídeo realmente longo, porque é bem detalhado, mas eu vou trazer bastante coisa interessante aí a respeito dos detalhes desses aplicativos maravilhosos que a gente gosta de usar. Tá ok? Vou ficando por aqui. Valeu!